Hallo, Johans! Sejam bem-vindos a futuros falantes de holandês, de neerlandês. Eu sou Gael, sou o professor Gael, tá? Meu apelido, ok? Nós vamos ter um curso de língua holandesa, tá? O nome correto é neerlandês, ok? Mas, genericamente, chamamos de holandês, ok? Eu que vou dar esta aula também, tá? Este curso aqui, ele é sem fins lucrativos, ele é para ajudar, auxiliar as pessoas a aprenderem o holandês, principalmente quem pratica homeschooling, então isso aqui é para homeschooling, mas serve para outras pessoas também. Pode usar no ensino fundamental ou ensino médio se quiser também, tá? Como complemento, ok? Aqui no Brasil temos poucos lugares que ensinam holandês, é mais cursos online, tá? A gente vai dar um passo a passo aqui do holandês. Eu vou falar muito em português antes de ensinar o holandês. Eu vou falar mais frases em português que holandês. E conforme a gente for evoluindo nos vocabulários, eu começo a usar o holandês, ok? Bom, vamos lá. A sigla da língua neerlandesa ou holandesa é NL, tá? Porque a ISO 639-1 entende que a língua se chama neerlandês, tá? Na verdade, o holandês que a gente fala e o flamengo são dialetos, ok? Do neerlandês, tá? Genericamente ficou famosa como língua holandesa, mas a língua se chama neerlandês, ok? Então, holandês é um dialeto, o flamengo é outro, tá? E o holandês, temos dois países aí onde se originou o neerlandês, que é a Holanda, conhecida como Países Baixos, e a Bélgica, ok? Mas vamos lá. O L nós estamos usando aqui para indicar letras ou língua, ok? Vamos bem passo a passo, bem devagar, beleza? Lay and. Lay and. Lição 1, tá? Aqui fala com som de I, tá? Não S. Lay, lay, lay and. Lay and. Ok? Lição 1 ou aula 1, tá? No caso aqui é lição. Ok? A língua neerlandesa ela é do mesmo grupo germânico do inglês, então vai ter muitas palavras parecidas com o inglês e também vamos ver muitas palavras que têm muita semelhança com o alemão, ok? Ah, e também a língua neerlandesa é uma língua que tenta traduzir todas as palavras possíveis e imagináveis em várias formas também. Tá? Inclusive, um dos maiores dicionários do mundo é deste idioma, porque eles tentam traduzir tudo. Tá? Eles fazem igual ao português de Portugal, eles traduzem tudo. Eles evitam de todas as formas de usar palavras estrangeiras. Eles tentam traduzir tudo. Por isso, seu dicionário é tão grande. Né? What is philology? What is philology? What is philology? What is philology? Vocês podem perceber que é muito semelhante ao inglês, tá? Aqui em neerlandês nós falamos what com som de V, what, W é som de V. What em inglês é what, ok? Is fica igual, is philology, philology, tá? Em neerlandês, né, holandês que é essa língua aqui, é muito comum que no neerlandês termos vogais juntas, tá? Só que quando tem vogais juntas não pronuncia as duas, tá? Pronuncia apenas uma delas, tá? No caso aqui a gente não pronuncia o E, só pronuncia o I, ok? E como o neerlandês ele tenta trazer traduções para diversas palavras e ele usa muitas formas de se referir à mesma palavra, vamos encontrar esta palavra escrita com H e sem H, tá? Dependendo do dialeto, seja ele do neerlandês de origem holandesa, que é o que é falado na Holanda, ou seja ele o neerlandês de origem belga, que é o flamengo, tá? O que é filologia? Então vamos primeiro entender o que é filologia para podermos entender o que é o neerlandês, essa língua, como surgiu essa cultura neerlandesa, como que eles colonizaram, como que surgiu esses países Holanda, Bélgica, né, como que eles difundiu essa língua no mundo, né, por causa da colonização, certo? A gente vai ler o que é filologia, certo?
Philology. Tá? Então, a filologia é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de família de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas, tá? Então, manuscritos antigos, cartas, documentos, tá? Livros antigos, textos, pergaminhos, ok? A filologia é uma ciência e ela também tem sub-áreas, que é a literatura, a linguística e também a paleografia, que nós vamos ver aqui como curiosidade, tá legal? Ok? Bom, acredito que para vocês esta frase aqui será complicada, ok? Mas vamos lá, tá? A gente vai falar essa frase. Para não ficar difícil, até porque é uma língua que é extremamente difícil para nós, brasileiros, vou falar palavra por palavra, ok? Pode ser assim, fica mais fácil, tá legal? Bom, vamos lá. Essa é a frase. Wetenschappelijk studie van de ontwikkeling van een taal of taalfamilies op basis van in die geschreven documenten. Vamos lá, por partes agora. Wetenschappelijk. 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 Wetenschappelijk, tá? Essa palavra aqui se pronuncia assim, ó. Wetenschappelijk. Wetenschappelijk, ok? Aqui fica parecido com o inglês. Study. Study. Van. O V em holandês, neerlandês, tem som de F. Van. Aqui é igual, o que está escrito de, tá? De, tá? Aqui fica assim, ó. Ontwikkeling. Ontwikkeling, 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 ok? Também tem esse NG que é parecido com o inglês, tá bom? E o legal deste idioma é que os tempos verbais também seguem o mesmo padrão do inglês, que é ótimo, que você não precisa ficar conjugando, né? Aqui, novamente, é o fan, com som de F, em, tal, fala como se tivesse um A só, off, fala off, com O mesmo, não com A. Off. Off. Tá? Em inglês nós falamos af. Em holandês falamos off. Off, com som de O. Off. Tá? Aí aqui. Tal families. Tal families. Tal families. Então é som de tal families. Não pronuncia o E. Em holandês, vogais juntas só pronuncia a primeira, tá? A segunda não. Então, tal families, op, aqui é op, basis, basis, fan, fan, in, de, só fala a primeira vogal, a segunda não fala. Aqui é do jeito que está aqui, talen, talen, tá? Que às vezes quando a gente fala rápido a gente não percebe, mas talen, tá? É assim. Essa aqui é ruim de pronunciar porque o G tem som de H, de R, né? O CH tem som de R, e aqui tem mais um R junto, e aqui tem um som de F, tá? Então, essa palavrinha é complicada de falar, tá? Fica assim, ó. Resreffen, 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 tá? Só que a gente tem que falar a frase inteira, então, na hora de falar fica mais rápido, né? E aqui, documenta. Tá escrito documentem, mas é documenta. Documenta, com som de A, documenta. Tá? Ok? Eu recomendo vocês, para estudar o neerlandês, tá? Tem que ter força de vontade, tá? Porque é uma língua puxadinha, tá? Vocês viram pela pronúncia, né? Força muita voz, tem muito som de R, tá? O neerlandês, então tem que prestar muita atenção na pronúncia e se acostumar com o idioma, ok? Como eu falei, se eu chegar falando rápido aqui, vocês não vão entender. Eu falei a frase rápida, imagino que vocês não entenderam nada. E eu falando devagar, assim fica mais fácil vocês vendo como pronuncia cada palavra, certo? Recomendo vocês usarem um dicionário de neerlandês, que é o holandês, tá? Português. Eu uso, tá? O meu dicionário de neerlandês, ele é da editora Porto e ele não é do português brasileiro, ele é do português de Portugal e holandês, tá? Ele não é daqui do Brasil, eu comprei ele de Portugal e encomendei, tá? O que eu tenho é apenas holandês e português, tá? O português e holandês eu não tenho, que é separado.
ok? Mas recomendo vocês usar que ele é bem completo, tá? Ok? Até porque eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem, pega o dicionário aí de vocês de neerlandês, de holandês, tá? Escolhe aí umas palavras, ou então pega a primeira página, anote as palavras, escreva elas, tente se acostumar com a escrita, que a escrita do neerlandês é puxada, né? É difícil. E tente pronunciar as palavras, ver o que significa e tente separar sílabas, porque neste curso nós também aprenderemos a separar sílabas, tá? Em neerlandês, tá? Do mesmo jeito que vamos aprender em inglês separar sílabas, aprenderemos em holandês também, ok? Aqui é um curso completo, tá? A intenção não é fazer as pessoas sair fluente daqui, não. É usar o holandês para se comunicar com o estrangeiro, às vezes numa comunidade, né, bilíngue, assim. Às vezes mesmo por conhecer a cultura, né? Caso você queira ir para um desses países que eu falei, que é a Bélgica, né? A Holanda. Recomendo, inclusive, vocês morarem na Holanda, porque a Holanda é um país de primeiro mundo, tá? Lá tem o homeschooling oficializado, inclusive foi comprovado que os países que têm liberdade educacional, como a Holanda, são os países, né? Esses países que têm o homeschooling são os países que as crianças mais aprendem, mais evoluem e são mais alegres, tá? Por isso nós lutamos por mais liberdade educacional e menos doutrinações e professores de má qualidade, né? Ok? Então, mais homeschooling, menos sindicatos, certo? Ok? Então, recomendo a Holanda, tá? O custo é um pouco alto para nós brasileiros, mas se você tiver condição de ir, vá, tá? É bem tranquilo o país, tá? E você tem muita qualidade lá, tá legal? Wat is neerdetalofonie? Wat is neerdetalofonie? Aqui é igual, wat, com som de W, is. Em holandês não pronunciamos vogais juntas, somente a primeira, tá? Aqui a gente só fala o I e aqui só o E. Neerdetalofonie. Neerdetalofonie, tá? Isso aqui traduzido para o português é o que é Neandertalofonie, tá? Que seria o que é a fonia da comunidade holandesa, neerlandesa, tá? Tanto que o nome Neandertal vem do neerlandês, né? Lembra muito neerlandês, tá? Ok? O que eu ia falar? Em português não tem tradução para isso, pelo menos eu não achei tradução para isso, tá? E que eu saiba não tem tradução. Ah, mas é os países que tem a comunidade que fala a língua neerlandesa, tá? O holandês, tá? Ok, então vamos ver um pouquinho aqui de geografia, um pouco de história também, tá? De forma resumida, claro, né? Mapa da fonia holandesa, tá? Como vocês podem ver, tem poucos países que falam holandês, tá? O neerlandês, né? Nós temos aqui na Europa a Bélgica, um excelente país. A Holanda, que é chamada de Países Baixos, que também é aqui em cima, tá? E temos aqui na América do Sul um país que fala holandês, que é o Suriname, tá? Também conhecido como Guiana Holandesa, tá? Que faz divisa com o Brasil, tá? Em relação ao custo de vida, o Suriname é mais barato que Holanda e Bélgica, mas por qualidade de vida e homeschooling, recomendo vocês irem aqui, ó, Holanda e Bélgica, tá? Existem países da África que tem o homeschooling e que tem o holandês também, tá? E o inglês, quem quiser. A África do Sul, por exemplo, é um deles, tá? Se você for para lá com o inglês ou com o neerlandês, né, o holandês, lá você consegue se comunicar e trabalhar e ainda consegue praticar homeschooling, tá? A África do Sul também pratica homeschooling, tá? O homeschooling se tornou algo basicamente mundial. São mais de 60 países, tá? E países que antes não podiam, agora podem, tá? E o Brasil já tem locais que podem também, tá? Vamos lá. Então, ó, todos os lugares que foram colônia da Holanda, dos holandeses, são lugares que falam o neerlandês, certo? Então,
Suriname, aqui na América do Sul. Os holandeses, quem estudou a história vai saber que eles tiveram uma época que invadiram o Brasil português, tá? Os portugueses estavam aqui no Brasil catando os recursos naturais, né? Ouro, né? Prata, madeira, enfim. E os holandeses invadiram aqui uma região do nordeste do Brasil, tá? Para tentar colonizar também, ok? Eles ficaram um tempo, mas os portugueses retomaram o controle. Tá? E os holandeses partiram para os outros lugares para colonizar. Então a Holanda influenciou muito a África do Sul, né? Tiveram alguns movimentos que foram criados, apartheid, enfim. Também Níbia, certo? Por causa do comércio, a Holanda foi para a Ásia, na região da Indonésia, teve influência, tá? A Indonésia tem escolas e lugares que ensinam o neerlandês, tá? Ensina, ok? Não é uma língua oficial, né? Pelo menos não no atual momento, mas tem lugares que ensina, ok? O neerlandês, escolas, ok? E temos aqui Aruba e as Antilhas Neerlandesas que também ensinam holandês, né? Alguns lugares até mesmo falam holandês, tá? Que fica nessas ilhas aqui do Caribe, ok? Mas o holandês, onde é falado mesmo, é Holanda, Bélgica e Suriname, tá? E África do Sul, basicamente. Tirando isso, não tem muito o que agregar ao holandês, né? Ele recebeu influência do inglês, do alemão e de outras línguas nórdicas, do nórdico antigo, tá? Então, é basicamente isso, tá? Eu coloquei um vídeo para vocês interessante, tá? Esse vídeo não é meu, mas ele conta um pouco sobre o diário de Anne Frank e mostra um pouco a cultura holandesa, mostra a cidade. Aqui nesse vídeo aqui ele é um pouquinho grande, mas ele mostra o que aconteceu. E Anne Frank, na história, teve um papel muito importante na Holanda, porque ela descreveu como era a vida durante a Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Nazismo, tá? Eu vou colocar para vocês verem aqui, tá legal? E depois eu volto aí. Tem uma estátua dela. Vamos lá dar oi pra Anne Frank? Vamos lá dar oi pra Anne Frank. Todo mundo conhece a casa da Anne Frank como sendo aquela casa que fica lá no centro. Mas, na verdade, essa era a empresa do pai dela. Só que ela morava mesmo nessa parte da cidade. E se você ler o diário da Anne Frank, você vai lembrar uma parte que eles põem todas as roupas e vão andando, porque naquela época os judeus já estavam proibidos de usar o transporte público. Na verdade, eles deixam a casa deles aqui. É por isso que tem essa estátua aqui da Anne Frank. Está retratando esse momento, o momento que ela está deixando a casa dela em direção ao anexo secreto, que é o lugar onde eles se esconderam até serem capturados. Você pode vir passear no bairro onde ela morava mesmo, conhecer os lugares que ela frequentava, ter um contato mais próximo com a vida do dia a dia dela mesmo, antes dela ir para o anexo secreto. Esse é um dos bairros judaicos de Amsterdã, mas ele tinha cerca de 17 mil judeus antes da guerra e depois da guerra ficou com 3 mil judeus. Eles foram deportados em massa. Se você andar por o bairro, você vai poder notar as plaquinhas memoriais que eles puseram na frente das casas, contando o nome das pessoas que moravam lá e o que aconteceu com elas. Aqui pertinho tem a livraria onde o Otto Frank comprou o famoso diário que ele deu de presente de aniversário para ela quando ela fez 13 anos e que ela levou para o anexo secreto e acabou registrando toda a experiência. Essa verdadeira casa da Anne Frank, por assim dizer, o lugar onde ela morava, não está aberto para visitação pública.
Não é um museu, não é nada. Hoje em dia ela pertence a uma ONG que reformou, restaurou. Essa ONG ela recebe escritores que são perseguidos em seus países de origem. Por algum motivo eles não podem ficar lá escrevendo. E a proposta da ONG é dar um espaço seguro para eles escreverem ou continuarem trabalhando. O único filme em que aparece a Anne Frank, ela está na janela do apartamento dela, aqui nessa praça. A história deixou marcas na cidade, mas ela continua viva, continua se renovando, continua em uso. Hoje essa praça é amplamente usada pelos moradores. Está aqui a minha filha, meu filho brincando nela. Num dia de sol que nem estava hoje mais cedo, o pessoal estende uma toalha, faz piquenique, aproveita. É muito interessante notar como a cidade tem várias dimensões e às vezes a gente nem percebe as marcas que a história deixou nela, e também isso é legal de mostrar que a vida continua, né? A vida segue. A gente aprende, mas a gente não para. Aqui atrás de mim tem o primeiro arranha-céu de Amsterdã. Você pode ver que o bairro é todo baixinho, porque ele foi construído antes da invenção do elevador. E quando eles inventaram o elevador, eles construíram esse prédio. Tem 11 andares. E o apelido dele hoje na cidade é o Arranha-Céu. O Arranha-Céu de Amsterdã tem uma avenida, e foi por essa avenida que as tropas canadenses entraram em Amsterdã na Segunda Guerra Mundial para liberar Amsterdã do domínio nazista. Então, esse bairro tem muita história, apesar de ter sido um bairro que sofreu bastante com a Segunda Guerra Mundial. Também foi através dele que Amsterdã foi liberada. O que eu achei impressionante é que eu ouvi essa história há muitos anos e agora eu estou vendo a história, porque ainda tem as marcas da história. Aqui, né? As mesmas casas, as plaquinhas que identificam os judeus. É triste, mas é uma realidade. Podem ver que a casa da Anne Frank, a atração famosa, é bem lotada, é bem cheia. Justificadamente, é um local importante na história e é comum os ingressos se esgotarem muito rapidamente. E aí é legal comprar online, é legal você comprar o ingresso antes. Pode comprar direto na casa da Anne Frank, eles vendem, só que você tem que escolher o horário, né? Não é qualquer horário. Apesar de morar 10 anos aqui, eu fui na casa da Anne Frank, a atração famosa, só uma vez e mexeu bastante comigo. Apesar de ser uma visita que é importante, que eu recomendo, não é uma visita que eu quis repetir. Por isso que eu prefiro conhecer a casa onde ela morava mesmo, o bairro onde ela morava, porque tem uma conexão mais forte com ela viva, né? Com a vida normal e comum, que eu acho, eu prefiro, eu acho mais interessante, assim. Não que o outro não seja interessante, mas eu acho mais gostoso de conhecer. Apesar de, como eu disse, é importante passar pela experiência, mas não é uma que eu queria repetir. Agora, eu queria saber de você. Você foi na casa da Anne Frank? Se você foi, mexeu contigo, você gostaria de voltar? Ou é realmente que você é que nem eu, uma vez é o suficiente? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre isso.
A casa da Anne Frank fica nos bairros mais charmosos de Amsterdã. Eu digo que sempre que é onde Amsterdã tem mais cara de Amsterdã, é no Jordaan. O pessoal fala Jordaan, né, porque é com J, mas em holandês o J tem um som de I, e o A é A Jordaan, com N no final. Então sempre dá para você emendar um passeio aqui. É bem fotogênico, só tem um lugar bonito para você fotografar. E se você andar um pouquinho mais para frente, ainda rola de comer uma das melhores, se não a melhor torta de maçã de Amsterdã. Melhor torta de maçã de Amsterdã. Tá animada? Porra. Vamos comer essa torta de maçã aí? A expectativa tá alta. Vamos ver se vai Será que é boa? Porque senão só tem um jeito de saber, Só né? tem um jeito de saber. Tem Tem que cumprir a expectativa. Leitores do Duque de Amsterdã lá do Brasil recomendando. Já. É a torta que, né, tem a fama. Vamos ver se ela se sustenta. A gente está indo agora ali na Winkel 43 para comer a torta de maçã, que é, eu vou ter que dizer, a melhor torta de Amsterdã. Tem um artigo lá no blog onde eu contei sobre a Winkel, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro artigo. Bom, como vocês puderam ver o vídeo aí, tá? Recomendo dar uma olhada, pesquisar em site, internet, tá? Para encontrar artigos sobre a Holanda, sobre esses países que falam neerlandês, tá? Para vocês conhecerem o idioma e a cultura, tá legal? O vídeo é mais para conhecer a história de Anne Frank e também conhecer um pouquinho da Holanda, tá legal? Vamos lá, continuando aqui. A sigla do idioma holandês, segundo a ISO 639-1, é NL, como eu falei no começo. O L nós estamos usando para identificar língua, letra, tá? As origens do neerlandês, tá? Genericamente falando, o neerlandês surgiu nessas regiões entre Holanda e Bélgica, nessas regiões, então é entre as duas, tá? Um pedaço do neerlandês surgiu na Holanda, outro pedaço na Bélgica, tá? Legal? O neerlandês é o 48º idioma mais falado no mundo. Até por ter em poucos países, é interessante ter uma grande variedade de pessoas que falam, né? Ok? É considerado uma língua rica em vocabulário, tá? O rica aqui é em vocabulário, mas ela é simples, tá? Porque ela é basicamente igual ao inglês. Ela basicamente não tem acentos, tá? Tem pouquíssimos. As regras gramaticais do neerlandês é igualzinho ao inglês, tá? Muda uma coisa ou outra. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ela é uma língua rica, ela também é pobre. Ela é rica em vocabulário e é pobre na sua gramática, ok? É o idioma que possui os maiores dicionários e traduções, como eu já havia falado, e é falado em 7 países, né? É estudado nesses países também, né? Os que não são falados são estudados, tá? Como língua oficial, nós temos a Holanda, a Bélgica e o Suriname, tá? Os principais aí, tem outros, tá? Mas assim, geralmente o neerlandês é usado como língua secundária de alguns países, tá? Mas esses são os principais. A África do Sul também é um dos principais, que usa também lá como um segundo idioma, né, no caso, ou até mesmo como um terceiro. O neerlandês também é uma língua falada na União Europeia e no Unasul, ok? Que são blocos econômicos. Bom, vamos lá, vamos continuar. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid, tá? Essa palavrinha aqui, nieuwsgierigheid, tá? Aqui nós temos 3 vogais, tá? No caso, não vamos pronunciar o E, tá? Então, new, como tem um S, então, news,
Ri, porque o G tem som de R, tá? News, ri, re. Aqui não é som de I, tá? News, hire, head. Não fala o I, tá? Aí fala head. News, hire, head. News, hire, head. Tá? O R é quase imperceptível aqui. News, hire, head. Tá? Significa curiosidade, ok? Bom, nós temos aqui a paleografia. A paleografia é uma sub-área da filologia. Ela estuda manuscritos antigos, textos, pergaminhos e assim por diante. Tá? Quem usa muito é arqueólogo, tá? Para encontrar documentos antigos, tá? Resumindo, a paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais independente da língua veicular do documento, ok? Isso é mais uma curiosidade. E até é bom porque assim nós podemos praticar mais uma vez aqui embaixo a nossa frase, tá? Essa palavra aqui, tá? O study, tá? O study, tá? Dá uma ênfase no de, study. Quando a gente fala rápido, dá a impressão que a gente fala study, mas é study, tá? Então, não fale o E aqui, fala study, tá? Bom, vamos lá tentar pronunciar mais uma vez. Bom, paleography is the study van oude in middeleeuwse handschriften, teksten, omgaat de voertuigtaal van het document. Vamos devagar agora? Paleography, paleography, tá? Paleography, não falo E. Is the study, study. Às vezes quando a gente fala rápido parece que a gente fala com aquele som do inglês, né? Van, oude, 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 em middeleeuwse, middeleeuwse, middeleeuwse. Parece que tem um som de X aqui, mas não é X, tá? Middeleeuwse, tá? Essa palavrinha aqui também força um pouco, que é handschriften, handschriften, hand de mão, como se fosse mão, né? Hand, has, que o G tem som de H, de R, has, fen, handschriften, handschriften, texten, tá? Omgaat, como se tivesse dois A. Omgaat de voertuigtaal, tá? Voer. Aqui fica com som de U, tá? Essa junção de O com EU, voer. E aqui é som de F, tá? O V. Aqui U com I tem som de A, então voertuigtaal, tá? Que o G é mudo. Voertuigtaal, tá? Van het document, ok? É bem puxado, tá? Eu recomendo que vocês falem palavra por palavra. Não tentem falar a frase inteira que nem eu falei. Vocês não vão conseguir falar. Fala palavra por palavra. Eu mesmo demorei para falar a frase inteira quando eu comecei a estudar. Não essa frase, né? Mas, assim, em geral, né? O idioma, quando eu comecei a estudar, eu mesmo demorei. Então, as frases, quando eu estava pronunciando, eu demorava, tá? Ainda hoje, de todos os idiomas que falo e estudo, esse aqui é o que mais me complica, tá? Na minha opinião, sincera. Ok? Para mim é mais fácil aprender línguas indígenas do que essa, ok? Por causa de eu ser falante de português e espanhol. Então, essa língua acaba puxando muito, tá? Recomendo vocês leiam palavra por palavra, sem pressa, sem calma. Se errar, tudo bem. Tenta de novo, a gente treina, tá? Até eu posso errar aqui umas vezes ou outra falando, tá? Então, fiquem bem atentos às pronúncias, ok? Bom, abstract, tá? E a palavra resumo em neerlandês é igual ao inglês, abstract. Existem outras formas também de traduzir, tá? Vou botar o que seja mais parecido até para ficar mais fácil, ok? Porque se a gente for usar todas as palavras que tem no dicionário, a gente vai ter que fazer pelo menos umas 100 aulas só para ver todas as palavras do dicionário, certo? Então a gente vai aos pouquinhos, ok? Um resumão aí, vamos lá.
Anota aí. O neerlandês é uma língua que pertence ao grupo germânico, como vocês devem ter percebido. Ela lembra o alemão, ela força muito sons mais graves, guturais e sons de R, tá? Ela recebeu influência do alemão, do inglês e do nórdico antigo, tá? E de outros grupos ali da região, tá? Que falavam essas línguas nórdicas. O holandês se espalhou pelo mundo porque ele colonizou, né? O Suriname, que é a Guiana holandesa, algumas Antilhas, né? Aruda, tá? Também teve comércios com a Indonésia, então por isso a Indonésia ensina em alguns lugares o holandês. Teve também influência na África do Sul e na Namíbia, tá? O neerlandês é falado principalmente na Bélgica e na Holanda, tá? Países de primeiro mundo excelentes para se viverem. O nome do idioma não é holandês, é neerlandês, tá? A gente chama genericamente de holandês por costume, tá? Holandês é um dialeto, seria sotaque, tá? Então seria tipo assim, o holandês seria o sotaque paulista e o flamenco, que é falado na Bélgica, seria o sotaque carioca, basicamente assim, tá? Então ambos são holandeses, ambos são neerlandeses, só que são formas diferentes de falar, com sotaques, ok? Também muda um pouquinho na escrita, alguns vocabulários, tá? Mas é basicamente isso, tá? O neerlandês, ele também usa o alfabeto latino, tá? E ele usa a mesma estrutura gramatical do inglês. Então, ele ao mesmo tempo que é uma língua rica em vocabulários, porque eles tentam traduzir todas as palavras que não tem tradução para o holandês, eles até criam palavras, neologismos, tá? Neologismo é a criação de palavras. E ao mesmo tempo também é uma língua pobre, porque a gramática dela é muito simples, a acentuação também é pouquíssima, basicamente não tem acento quase, é que nem o inglês. Então é muito simples a sua estrutura, tá? Então o que facilita, por exemplo, na parte de gramática. Na pronúncia é mais difícil, mas na gramática vocês vão ver que ela é muito mais fácil. A dificuldade desse idioma, garanto para vocês que será a pronúncia. E talvez a ortografia, a escrita, né? Mas a gramática é muito mais simples, tá? Ele é falado na Unasul, né, e na União Europeia também, ok? E é isso, ele é regulamentado pelas universidades, academias, né, dessas regiões da Holanda, da Bélgica, certo? Lugares próprios que cuidam do idioma. Tá legal? Espero ter ajudado, né? Acredito que é isso, certo? Bom, o que mais podemos complementar? Acredito que falei tudo. Ok, então é isso. Vond je het leuk? Você gostou? Vocês gostaram? Vond je het leuk? Tá? Vond je het leuk? Gostaram? Ok? Espero que tenha ajudado vocês. E é isso, ficamos por aqui. Valeu, falou!